Vamos lá então, pessoal. Hoje nós estamos aí com o homem que é o mais solicitado nesse início de ano, que é o Cabral da Contábil Contador. Milhas. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Correria do começo do ano, né? Trouxe um É monte verdade. de situações de mês simples nacional. Estamos seguindo. Bora, vamos lá. E aí, assim, a gente pegou aqui umas perguntas, né? Eu te passei algumas perguntas que eu recebo, né? Eu sei que você deve ter Sim. outras aí. Vou te perguntando em ordem aqui pra gente poder ajudar o pessoal, então, beleza? Vamos nessa. Vamos ajudar a galera aí. Show de bola. Cara, a primeira pergunta, na verdade, é sobre o passado. Quem vendeu sem controle 2025? O cara vendeu lá, nunca controlou muita coisa. Para 2026, o que que afeta ele? Sendo que ele era MEI. Rapaz, então. Rapaz, desde outubro de 2025, que a Receita Federal já apertou o cerco, né? Na movimentação do MEI, né, pegando informações lá no CPF, ela oficializou isso em outubro. E a galera já tem muita gente, inclusive, que recebeu o comunicado, recebeu informações, notificação na caixa postal, sem controle nenhum, porque era muito comum a pessoa, perto de estourar o limite lá no MEI, a pessoa jurídica, ela começava a mandar dinheiro para a pessoa física, porque essa era a regra do jogo, né? Por mais que fosse errado, o pessoal fazia, às vezes até com orientação. E isso acabou. Então, para 2026 a orientação é fazer da forma correta, trabalhar certinho na margem, ter a conta PJ, porque o negócio ficou pesado, o jogo virou, a Receita Federal está atrás e a IA está trabalhando bem com isso daí. Tá? Então, na verdade, independente do que o cara fez ali para 2026, ele tem que começar certo. Ele tem que começar certo. Ele tem que começar certo, buscar orientação da forma correta de fazer, não fazer de qualquer jeito, porque também é muito comum. Você precisa ter algumas formalidades para cumprir, para você não ter nenhum tipo de problema. Registros corretos, separação de patrimônio, para não ter problema. Tá? E aproveitando, cara, para começar, o que que significa exatamente essa soma de CPF e CNPJ, assim? O cara vendeu um pouco no MEI, vendeu, né, pegou uns Pix direto na conta dele. E inclusive o que não for desse negócio, ele recebeu um dinheiro do primo dele lá, como é que ele organiza isso para não se incomodar? Então, o que que acontece? Como eu falei, né, a questão era muito comum você jogar o dinheiro na conta de pessoa física. Então, o que a Receita Federal entendeu e ela está começando a buscar? Porque ela não quer buscar, ela não quer penalizar quem trabalha certo, né? Ela quer pegar justamente quem está desviando. Então, o que ela fez? Ela vai olhar a movimentação no seu CPF, do MEI, e aquilo que ela entender, por exemplo, como uma transferência corriqueira, transferência de várias fontes alternativas em um período curto de tempo, já vai chamar a atenção da Receita, porque pode ser receita disfarçada. Não é algo que você recebe de um parente alguma vez no ano. Né? É algo que você está sempre recebendo dinheiro, sempre recebendo dinheiro. E você tem um MEI, ela provavelmente vai te notificar, ainda mais se passar ali do limite, que vai acabar sendo comum, para explicar o que que é aquilo. Então, assim, ó, é da minha atividade MEI, ela vai somar e vai te desenquadrar. E aí, dependendo de quanto você passar, você vai ter que retroagir lá no início, né, de quando você iniciou o mês, se for no primeiro ano, né, se for no ano de abertura. Se não for no ano de abertura, vai ser que voltar lá em janeiro e recolher tudo como se você fosse o Simples Nacional. Então, o cerco fechou, a soma do CPF já é uma realidade, CPF com CNPJ, e a Receita Federal está olhando isso. Agora, o brasileiro não precisa se preocupar, meu salário, recebo meu salário na conta, então, isso não tem problema. Mas a movimentação que vir fora disso, ela simplesmente vai ser verificada assim. Tá, entendi. Você fala assim, por exemplo, todo dia assim o cara recebe um valor e vai dizer que foi da tia dele. Exatamente, aí não Mesmo tem valor, como, assim, né? 500 Mesmo reais. valor, R$ 500 todo mês, o mesmo CPF de origem, aí o negócio vai apertar. Não tem como, né? Esse federal não é bobo. Cara, boa. Ela E já até, sabia disso, né? sim, Ela sim, já eu ia sabia dizer. disso, só que ela não ia cobrar. Eles pegam leve, na verdade, né? Se a gente for lá para analisar ali, né? Se o Pega muito contador leve. consegue olhar, imagina o que que os caras lá que têm acesso a tudo não vão fazer, né? Exatamente, o robô da Receita Federal consegue vasculhar muita coisa. Você imagina, eles não vão conseguir verificar a origem e destino. Eles sabem muito bem que a gente passou o CPF, que imagina, que a gente passou o CPF, ele também pode ter um MEI. Aí o robô olha aquele CPF, já sabe que é um MEI, pega o KNAI daquele MEI, com o KNAI do MEI que está recebendo, pronto, cruzou. Ele sabe que ele sabe. Ele vai te perguntar já sabendo qual é a resposta, vai esperar você responder errado. Tem. Vai deixar você mesmo se incriminar. Boa. Exatamente, Cara, e exatamente. você falou algo ali sobre o desenquadramento no MEI. O cara que foi desenquadrado porque ele estourou e tal, primeiro, ele recebe esse aviso como e o que ele faz agora? O que ele deveria estar fazendo agora nesse primeiro mês aí?
Beleza, show de bola. Ele recebe um aviso, né? Então tem várias formas de você receber o aviso. Tem a comunicação oficial da Receita. Ela chega lá no ECAC do MEI, que muitos não olham. Então é super importante que o MEI olhe o ECAC, lá tem a notificação, faça adesão da caixa postal e verifique. Provavelmente lá tem uma intimação, pedindo para que ele verifique e informando a ele o motivo dele ter sido desenquadrado. Então, olha, você não pagou algum débito, pode ser desenquadrado. Você estourou o limite, alguma coisa está lá. Geralmente, deixa eu te entregar alguma coisa. Geralmente, o que que tem que ser feito agora em janeiro? Regularizar, o que está pendente. Então, se for um DEP, alguma coisa, regularizar, correr e regularizar, primeiro ponto. Segundo, fazer um novo pedido para enquadramento. Agora a gente tem até 31 de janeiro. Depois disso, não será possível. Então, você tem que regularizar a pendência, primeiro identificar, acessar o ECAC, tá? Caso busque um contador para te passar a orientação correta, mas pague os débitos. Se for uma declaração que você não entregou de ano anterior, entrega a declaração e depois você faça o pedido lá do Simples Nacional e depois você vai fazer a nova formalização para o MEI. Esse é o passo a passo. Tá, entendi. Sim, eu diria para ele ter ajuda, né? Senão pode demorar mais e tá rodando uns meses aí no ilegal, né? Exatamente. Até porque se ele fizer de qualquer jeito, ele além de não conseguir desenquadrar, ele ainda vai se prejudicar ainda mais. Então, buscar ajuda para fazer da maneira correta, porque tem umas etapas importantes aí para fazer. E algumas coisas talvez não precisam ser feitas uma forma mais robusta. Tá, entendi. E é comum, tá? Você tem casos aí? Ontem mesmo desenquadrei o MEI por excesso de faturamento, tá? Foi para o Simples Nacional. É comum muito o pessoal não pagar as guias, então o pessoal esquece a guia, não paga, e aí, por não receber uma notificação ou nem saber que tem a notificação, agora ele tem um problema, e quando ele pesquisa ou ele emite uma nota fiscal, às vezes, para uma empresa, por exemplo, na hora que a pessoa na empresa recebe a nota, ela verifica a situação dele, e aí avisa: olha. Tchan, recebeu aqui uma comunicação, você não está mais no MEI, você não está mais no Simples Nacional. Serve para os dois casos. E aí, o que que vai acontecer? Se for uma empresa, ela vai ter a retenção do imposto, entendeu? Além dele pagar a multa, porque está errado, eventualmente pagar a multa, ele ainda vai ser retido, descontado no seu pagamento, um valor ali, pode chegar a 6,15%, dependendo da atividade. Tá, saquei. Deixa eu te perguntar algo pra esse pessoal que vai virar MEI, né? A gente sabe que ainda tem gente que vai no CPF aí forte. Tem alguma coisa que impeça o cara de virar MEI? Ou é só se ele já tinha uma empresa, ou se ele é funcionário público? O que que você sabe disso aí pra ajudar? Basicamente, ele não pode ser sócio de uma outra empresa, né? Para ser MEI, né? Ele não pode ser sócio de uma outra empresa, ele não pode ser funcionário público, né? Principalmente federal. Não pode ser essas situações, basicamente aposentado por invalidez, até porque ele vai perder a aposentadoria dele. E se ele for CLT, tem que estar atento que ele pode ser MEI, mas ele vai perder o seguro-desemprego. Então, esses são os principais pontos hoje que impedem uma pessoa de ser MEI. Fora isso, né, ele consegue trabalhar direitinho e se regularizar. Tá, saquei, perfeito. Cara, e quem tá no CPF hoje, tá? Acho que assim, são três perguntas que eu acho que vai ser as mais importantes pro pessoal aí. O que que ele consegue fazer no CPF? Ou seja, vender milhas, agência ou gestão? E quais são os riscos? Beleza. No CPF, basicamente, ele só vai conseguir ser agência, tá? Agência não, comprar e vender milhas, né? Então ele vai fazer essa compra e venda de milhas. Basicamente isso. Difícil escala, porque ele não vai conseguir, tem que apresentar o GCAP, né, para poder fazer da maneira correta. Só que tem um problema. Você começar a fazer muitas operações no CPF, fazer gestão, receber na sua conta pessoa física, você vai pagar um imposto muito alto. Então, não compensa, além do risco, né, exposição no seu CPF, não compensa ficar lá por conta do imposto. Então, você pode sair de 27,5%, por exemplo, de um imposto de renda, para um imposto ali numa alíquota, num valor fixo, né, por mês do MEI. Dependendo ali do seu volume de faturamento, dependendo da sua atividade, do seu volume de faturamento, você consegue pagar, né, estando no limite. Apenas um valor de R$ 101 agora, mais ou menos, que é para onde vai, em 2026, o MEI. E no CPF você fica, além de exposto, você paga um imposto muito maior. Tá, saquei ele, show. E assim, e o que que você tem pego mais aí? É quem vende milhas e vai pra agência? O que que você diria aí? O que que dá pra fazer? Não vou dizer sem risco, porque, né? Não vai existir o sem É, risco, né? exatamente. Porque a agência eu Então, vejo que o cara não consegue nem acesso às consolidadoras e tudo mais, né?
Não, não. No CPF, consolidador esquece, né? Então, se você quer escalar, precisa de um consolidador, você vai precisar passar ali, pelo menos para o MEI. Então, o que a gente pega muito é isso, as pessoas estourando limite no MEI, ou as que são CPF, recebendo muito dinheiro no CPF sem organização nenhuma, né? Um risco enorme. Vai chegar agora pelo imposto de renda, não sabem o que fazer, e aí já passou o período também de optar ali, de fazer a transformação, de fazer a opção no momento correto. E a gente pega muito para orientar para que ele vire um ME, ou um MEI, né? Ou um ME, dependendo aí do volume. Aí tem planejamento também que a gente costuma fazer. Às vezes não compensa para ele ser um MEI, né? Já não compensa nem passar para o MEI. Então existe também um planejamento, que é aquilo que a gente fala, né? A questão do especialista. Você simplesmente passar para o MEI, você pode. Porém, em 2, 3 meses você vai estourar. Porque o seu faturamento ele já não é para MEI, ele já é para uma ME. Ele já precisa fazer uma coisa mais robusta. E o ML vai te dar muito mais possibilidades, também de compra e venda de milhas, fazer venda de passagens, fazer gestão. Tem sempre para isso você precisa burlar uma regra, tá? O MEI tem algumas limitações no KNAIM, você ainda consegue fazer alguma coisa, mas absolutamente o CPF é o menos indicado para quem está fazendo esse tipo de operação. Não, total. E até assim, da minha parte, né? Que tu sabe que na tua parte eu não me meto, eu só encaminho o pessoal pra ti aí, né? Quem é mentorado tem Isso. acesso a você aí. Acho que o primeiro ponto é que pode ter empresas, tá? Que não vão querer nem comprar dele sendo MEI. Tenha certeza disso. Porque o cara viu, Exatamente. peraí, é MEI, é pequeno. Eu não vou É botar a pequeno. viagem da minha família ou da minha empresa na mão de um cara pequeno. Porque se Exatamente. legalmente ele tá faturando aí, peraí, esse cara não deve vender 100 passagens no ano, esse cara não é para me atender. Tem aquele ponto que eu acho feio, assim, e eu já tentei mudar e me falaram que não dava. Quando o cara é MEI, ele ganha um nomezinho com o CPF dele do lado, né? Exatamente, mesmo. Parte partezinha ali do CNPJ, né? O começo ali, o raiz, com o nome dele fica bem caracterizado, é horrível aquilo ali, né? Não, Só seguidamente que alguém me eles mudaram. pergunta, né? Dá pra mudar? Cara, não dá. Hoje eu abri um, e aí a pergunta aconteceu isso daí. Ele, pô, não preciso colocar o nome fantasia, já tem meu Instagram, já tem um monte de coisa. Eu falei, cara, MEI não tem como. Vamos pensar a próxima etapa, né? Quando você voltar aqui para a gente migrar para o ME, aí você vai resolver essa situação. Mas por enquanto o MEI não tem como. Realmente é feio, mas é o que eles têm lá, você não consegue mudar. Não, eu acho que é de propósito pro cara passar vergonha e evoluir. Pode ser, pode ser. Só pode ser. Cara, deixa eu te perguntar algo aqui que é interessante pro pessoal. Essa questão aí de vender em várias contas. Quais são os problemas aí que você tá vendo? O cara que vende milhas ou recebe em várias contas ou recebe tudo na conta dele. Como é que fica isso aí pra vocês depois arrumar a casa? Então, nesse ponto, né, que a gente fala muito com o pessoal, volta a bater na tecla do controle, né? O pessoal pega o seu próprio cartão de crédito, passa ali na movimentação de outras pessoas, mas não tem nenhum tipo de controle. O que a gente pede é o mínimo de organização, tá? De pontos, né, que você compra, fazer o GCAP certinho, que é a declaração que você precisa fazer, para que você não tenha nenhum tipo de problema com a receita. Tá? Então, o seu cartão de crédito. E aí muita gente pergunta às vezes do adicional, né? Mas o adicional ele acaba sendo um cartão seu, só é adicional para outra pessoa, né? Mas às vezes acabam fazendo isso também, é um adicional para cada pessoa. Mas imagina a quantidade de cartões adicionais que você vai precisar fazer para quem quer escalar, né? Para quem faz isso com muitos outros CPFs. Mas a galera tem feito, é isso, a galera não tem controle, tá? Nenhum. Não sabe, nunca viu o que é GCAP. Então, agora, principalmente no momento do imposto de renda, que começa. Sem controle nenhum, não poder declarar, aí fica complicado. Mas a gente orienta a fazer da forma correta, que é se organizar, nem que você use esse CPF, essas contas, como parceiros para poder fazer intermediação. Tem que entender basicamente o que está fazendo para encontrar uma solução. Show, show. E deixa eu te perguntar algo extra aqui. E o cara que recebe ainda nessas outras contas, tipo, eu botei minha mãe e aí eu cai na conta dela. O que que afeta pra ela isso? Então, Às para vezes essa nem avisa a pessoa, mãe, né? caiu na conta. Não, esquece, né? A mãe nem sabe que pegou o CPF da mãe escondido de madrugada e tacou no fogo, né? E não sabe se é aposentadoria. Depois chega a cartinha, olha, perdeu sua aposentadoria, né? Enfim, é complicado, tem de tudo. A pessoa pega 5, 6 CPF, bota todo mundo no jogo. Mas você receber na conta dessa pessoa, por incrível que pareça, às vezes é até pior justamente por conta disso. Porque a pessoa fica muito exposta. Às vezes a pessoa não tem uma renda que condiz. Do nada você começa a receber um monte de Pix na sua conta.
E aí, óbvio, para quem tem um benefício, né? É super perigoso. Para quem recebe pouco, é super perigoso, porque aí a Receita Federal passa a monitorar o seu CPF na sua conta bancária. Enquanto está no programa de fidelidade, a movimentação lá no programa de fidelidade, o risco é menor, tá? Porque a Receita Federal não vai verificar o programa de fidelidade dela. Agora, se você faz o uso dessa conta e ainda joga o dinheiro lá, você está expondo a pessoa de uma maneira muito, muito grande nesse jogo. Você envolve alguém que nem tava sabendo, né? Nem estava sabendo. E aí, para voltar, para desfazer, é complicado, porque imagina você explicar isso para a Receita Federal. Te dá um prazo super curto, manda uma comunicação que você não vê, aí você tem que correr para o contador. Às vezes o contador não tem muito o que fazer. Ele vai te orientar, ele vai te passar com certeza a melhor maneira possível, né? Vai tentar entender seu caso no tempo, vai primeiro tentar verificar com você qual o tempo que você tem, ele vai te dar orientação. Mas saiba que quando chega nesse ponto, aí já é bem complexo. Cara, é que depois que já foi feito, é diferente de orientar do que vai ser feito, né? Exatamente. Depois, você se orienta, você consegue fazer, a pessoa entende o risco, ela define, ela tem a oportunidade de decidir. Agora, o que já foi feito, em alguns casos, você ainda consegue corrigir. A gente tem a contabilidade, a gente consegue corrigir, orientar, olha, se você fizer aqui, fizer ali, eventualmente você pode ficar um pouco mais exposto aqui, mas é melhor do que esse jeito que você está. Aqui você está com risco de 100%, aqui você vai ficar com risco de 30%, 40%. Tá? Então, é uma definição, né, uma estratégia que a gente usa, é uma gestão de risco. Uma gestão de risco. Risco vai ter, como você falou, risco vai ter. Nesse país tem risco. Se fazendo 100% correto, é arriscado. Mas outra coisa é aquele que você conhece. Quando você faz inconsciente, ok, passou, mas a partir do momento que você tem um conhecimento, continuar fazendo aí não é legal. Não, show, saquei. Cara, eu tenho mais três perguntas aqui, tá? Das que eu separei, né? Depois vamos ver se tu, caso tu tenha alguma aí, a gente inclui. E uma delas, na verdade, é bem prática, que é o seguinte: o que que muda para 2026, assim, comparando 25 e 26, o que que muda? Muda principalmente, né, para o meio ali a questão do controle. É o principal, nesse ano de 2026, a principal mudança vai ser a questão do controle. Tá? A verificação, a fiscalização. Esse vai ser o principal ponto. E vão acontecer realmente muitos desenquadramentos, muitas comunicações. A Receita Federal provavelmente não vai nem esperar o final do ano. Ela vai comunicar isso no meio do caminho, porque ela pode, tá? Ela não faz porque não convém, ou questão de limitações, mas ela vai comunicar, tá? Então, isso é latente, isso é uma questão gritante, né? Muita gente tem procurado para poder conversar, a explicação sobre isso, como é que vai ser. Muita gente preocupada com um monte de Pix que recebe na conta. A principal mudança para 2026 é essa. É um ano de transição também da reforma tributária. Então, muitas coisas precisam já se adequar para 2027, mas o trabalho já começa em 2026. Por exemplo, o MEI vai ser obrigado a emitir nota fiscal para todas as operações. Então, esse é o último ano que a gente está agora, que o MEI só emite nota fiscal para PJ. Então, a partir de 27 já não é mais uma opção, é uma obrigação, tá? Então, a questão do IBS, CBS, custos, tá? Então, já começar a rever preços, também a precificação vai ser algo muito importante. Já está em 26, mas é um ano de teste de transição, mas a precificação vai ser muito forte, tá? Em 2027, a entender como é que virão as alíquotas. Então, esse ano tá bem diferente do ano passado. Cara, então é quase que um ano de preparação para 27. Preparação para 27. A nota fiscal eletrônica, né? Um outro ponto também importante que está mudando é a nota fiscal eletrônica. Muita gente pode ter percebido às vezes, e aí de novo, às vezes a pessoa só percebe quando precisa emitir, né? E aí perdeu o acesso, ou recebeu um comunicado dizendo que não é mais para emitir por ali. Nesse ano, as prefeituras já precisam emitir nota fiscal no ambiente nacional, mas ainda algumas emitem no seu ambiente próprio, existe o convênio, mas mais de 5.000 municípios já emitem no ambiente nacional, tá? Do governo. É uma padronização que existe, tá? Então, o que que vai acontecer com isso por trás? A fiscalização vai aumentar. Hoje você tem 27 unidades da federação emitindo nota fiscal de produto. A fiscalização ela é fácil. Agora você tem mais de 5.000 prefeituras. É muito difícil, cada uma trabalhando de um jeito. O sistema unificou. Então, um comando hoje da Receita Federal, ela pega mais de 2, 3 milhões de contribuintes emitindo nota fiscal no mesmo formato. Então, as comunicações vão começar a disparar também por conta disso. Aquele que você declara lá no PGDAR, do Simples Nacional, não cruzar com a informação que você tem na nota fiscal,
notificação na certa. Tá, não entendi. É, eu já tinha comentado contigo, né? Tu falou sobre essa 2026 ainda não vai, né? Não vai ser o caos, mas vai ser uma preparação para que você entre em 2027 certo, né? Exatamente. Cara, e tu Pro falou contador, o algo. caos já começou, né? É, não, pro contador já terminou o ano, né? E tem uma coisa muito legal que tu falou que a gente não se atenta, que é o seguinte: quando o cara é MEI ou CPF, que é pior ainda, ele paga só aquela guiazinha mensal, né? Sim. Que dá o quê? Tá em quanto? 80 e Hoje poucos? tá 80 e pouco, né? Vai para 101 mais ou menos. Tá, ele paga 111 no mês, né? 101 era o mês. Quando ele vira ME, ele vai pagar, né, do lucro total. Do lucro Não é mais total. 111, né? Não é mais 111. E Pode ser aí, mais ou pode ser menos. provavelmente mais porque ele vai vender, né? Vai Sim, vender 10, 20, 30 mil. sim. Só que aí ele estava acostumado a passar um preço para o cliente dele X. E talvez é por Exatamente. isso que ele ganhava as cotações, porque o único imposto que ele tinha nem era imposto, né? Era uma guia ali. Agora não, ele tem que cada venda colocar lá o percentual. Como é que eu mudo, Exatamente. né? Então, se eu comecei errado, como é que eu mudo isso na cabeça do meu cliente? Meu cliente não quer saber. Não, eu preciso mudar, porque senão eu vou ser cara, então eu vou comprar de outro que tá nessa mesma situação que tu. Esse é um problema difícil de resolver. Exatamente. Esse é um problema difícil de resolver porque você tem questão da precificação. Porque se você não muda o seu preço, você trabalha errado, vai acontecer que a sua margem diminuir, né? Então, às vezes, tem uma margem de 15%. Quando você vai ver, não é 15, é 9, Cara, entendeu? e É aí a 9. gente abre uma outra janela, né? Então vamos falar aqui que eu acho que vai ajudar muita gente. É muito similar àquele pessoal que pega a contabilidade genérica e o cara quer emitir o imposto em cima do faturamento. Exatamente. E Às aí, no vezes o cima do governo vai ganhar mais faturamento. que ele, né? Não, já, total. Dependendo do faturamento, em um mês ele paga o que ele pagaria no ano inteiro, né? Dependendo do volume, eu tive um caso, né? Não sei se a gente chegou a comentar com você de 50 mil de faturamento, 10 mil de lucro, chegou uma guia de 6% em cima de 50 mil, Não, você entendeu? 3 mil comentou? reais, Você comentou, eu me 3 lembro. mil. Exatamente, assim, não faz sentido isso, entendeu? Você não tem margem, nenhuma agência estaria aberta se a tributação fosse desse jeito. Só que esse é o padrão. O Sim. padrão do mercado é esse, Uhum. é faturamento. Você não pode deduzir despesas, você não pode. Isso é uma outra coisa, né? Para emissão de nota fiscal é faturamento, é o padrão do mercado. Então, o que que as contabilidades fazem? Às vezes até a contabilidade online, dá um aplicativo, toma aqui, ó. Beleza, fechamos o contrato no aplicativo, manda para mim e não te orienta em nada. Você emitiu uma passagem por 1.000 reais, você bota ali 1.000 reais. Então, você está esperando e recebeu em cima do seu lucro. A contabilidade pega aquele aplicativo, faz uma contabilização, manda uma guia. Pronto. Ela não quer saber, entendeu? Ela não quer Caso saber. Então, vai especial, um KNAI especial. Não, bota tudo junto aí, vambora. tudo junto, não separa. Você tem que segregar, dependendo do tipo de atividade que você tem que segregar. Tem um local correto para você declarar isso, não precisa pagar imposto a mais. Então, não tem como você botar tudo no mesmo pote. As agências de viagem tem uma legislação federal que trata dela, então Show, tem que show, ter cara. cuidado. Esse é um dos maiores erros que eu vejo aí, tá? O cara tá feliz que tá pagando R$ 250 na contabilidade, mas tá pagando imposto em cima do faturamento. E aí? Exatamente. É. E aí, aí você fala com ele, conversa, explica da necessidade, ele não entende, acha que ainda questiona, né? Mas não tem muito o que fazer. Tem que pagar da forma correta, buscar especialização, buscar a contabilidade que vai entender do seu negócio para te ajudar. Boa, boa. Isso aí. Contabilidade é parceira de negócio, contabilidade não é custo, né? Contabilidade é parceira de negócio, mas pode ser uma parceria muito, muito estratégica para você. Cara, e eu falo muito, tá, pro pessoal. Esses dias uma pessoa que entrou aqui, tanto que ela fez contigo a mentoria já. Aí ela me disse, não, porque a minha preocupação é contabilidade. Eu disse, a minha não é. Porque o contador resolve esse problema. Eu tô preocupado com as coisas que eu não sei quem resolve. Isso eu tenho que ter uma Exatamente. preocupação. Cara, não sei como vender mais. Bom, isso é um problema real, você vai ter que... Agora, se tu tem um contador, amigo, olha só, precisa emitir uma nota para a empresa, ela pediu no valor X, o que que eu faço? Você vai dar a solução, né? Exatamente, Tá exatamente. resolvido. Ontem chegou um cliente pedindo para fazer uma nota fiscal de um jeito que a empresa, cliente dele, precisava, porque lá era assim. A gente explicou para ele o porquê que não precisava daquilo ali. Resolveu, Sim. entendeu? Mas a informação já chegou, não preciso fazer porque a empresa não vai me pagar. Eu falei, não, calma aí, fala isso, isso e isso. Pronto, resolvido e não voltou. Então, da forma como você fala, do conhecimento que você tem e do nicho que você atua, conhecer o nicho que você atua. Não, e assim, eu lembro de casos que eu já te passei, que você fez a consultoria com o contador da agência. Sim, Não foi sim, com certeza. com o dono da agência. Ele falou: olha, o meu contador precisa falar contigo, vocês se resolvam aí, pronto. O cara entrou resolvido, né?
Exatamente. A gente passou a orientação, passou da forma que precisava passar, conversou e orientou o contador deles, porque aí o contador fica assim, nossa, mas eu não faço a mínima ideia, não sabia que era assim, não faz sentido para mim, mas agora olhando a legislação realmente, Sim, depois é, a gente perfeito, não, tem. não perde tempo. Cara, tenho duas perguntas aqui, e uma é sobre essa função da isenção dos 5 mil para imposto de renda e a questão do MEI pagar imposto de renda. Como é que tu organiza isso aí para deixar a galera tranquila aí? Isso. Então, a isenção do imposto de renda começou esse ano, né? Que é a partir de até R$ 5.000, você não vai ter. A partir de 5.000 você já tem ali umas contas que precisam ser feitas para poder ajustar. Mas começou agora a existir até R$ 5.000. Então, dentro desse valor, recebeu, é renda, está comprovado, você não vai pagar imposto, dá 60 mil no ano, tá? O MEI, ele precisa observar os valores que ele recebe, a distribuição de lucro ele precisa fazer. Então, assim, não, agora se eu tenho MEI, faturo no meu limite total, tiro ali minhas contribuições, os valores que eu vou precisar pagar de contribuição, né, que são as guias fixas. O que sobrar, o que eu faço? Então, você tem as formas de você distribuir isso, a parte que é isenta, a parte que é tributável, onde você vai informar isso na declaração do imposto de renda. Então tem todo um cuidado que precisa fazer, mas de fato, a partir de agora, desse ano, até R$ 5.000 você não paga imposto de renda. Show, show. Então, acho que é algo que se o cara tá certinho, ele não precisa se preocupar, né? Não precisa se preocupar. Ele precisa se preocupar na movimentação, não precisa se preocupar na soma de receita, né? Isso aí ele precisa se preocupar. Agora, em relação ao imposto de renda, se ele está certinho, não precisa. Show de bola. Cara, minha última pergunta aqui, ó, na verdade, é sobre como eu posso dizer, uma movimentação que o pessoal faz, até para poder entender aí. Tem como o cara abrir dois MEI, abrir dois ME? O que ele faz? Já deve ter visto umas situações assim, né? Ah, muita, né? Muita. E como falamos, né, a Receita Federal não é boba. Como é que acontecia antes? Chegava ali uma ME, né? O MEI, a estratégia do MEI era jogar para o CPF. Essa era a estratégia do MEI. Beleza, não somava, agora vai somar. O que que acontecia com o ME? Eu vou faturando 6%, 6%, 6%. Aumentei meu faturamento, foi o que todo mundo busca. A contabilidade dele genérica vinha e falou: olha, faz o seguinte, amigão, abre outro CNPJ. E ele abria outro CNPJ. E ele faturava 6% em um, 6% na outra, sobre o total dá 6%. Só que o qual era o certo? Já estava com uma alíquota maior. Por quê? Ele deveria faturar tudo na mesma empresa. O que que ele fazia? Abrir uma outra empresa com o mesmo KNAI, os mesmos funcionários, quando ele tinha funcionário, ou ele mesmo, né? Então, ou seja, mesmo tipo de trabalho, sem diferença nenhuma, só tinha CNPJ diferente. A Receita pegou, enquadrou muita gente, desconsiderou aquele negócio que ele fez, aplicou multa numa galera, tá? E desde outubro para cá, ela também já não a permite mais. Ela vai considerar, para fins de enquadramento, a soma dos valores. Então, ela vai olhar o CPF, não vai olhar só a empresa, ela vai olhar o CPF. O CPF, dono do negócio, está na empresa A, na empresa B. Vamos somar o faturamento. Não tem para onde correr. Você pode até no começo emitir uma nota fiscal aqui, uma outra nota fiscal ali, você que paga o imposto, né? Até porque é por declaração, tá? Você vai pagar o imposto, mas lá na frente a conta vai chegar. Os valores vão para aquele CPF, o sócio vai ter que responder. Então, se você aumentou o faturamento, mantenha a sua empresa. Aumento de faturamento é salutar para o seu negócio. Cara, show. E acho que pensando nisso aí, o cara que tá nesse nível, se ele usar toda essa mentalidade dele aí pra ele vender mais, e, né, deixa isso aí Perde-se resolvido, né? Perde-se muito tempo tentando dar um jeitinho, criando um risco para o seu negócio do que em escalar e vender mais. Tá, show de bola. Cara, tem alguma pergunta que tu tenha recebido aí que tu queira incluir? Rapaz, a maioria das perguntas são hoje voltadas ao CPF, a questão do limite. A gente acabou falando aqui, né? A questão do limite, a junção, que a gente comentou, a abertura de mais uma empresa, como é que faz para dá para abrir mais de um, 2 meses, né? E não dá. Então são as perguntas que eu tenho recebido muito aqui. Show. Acho que então da minha parte aqui tá tranquilão também, tá? Eu vou liberar isso aqui, obviamente a gente vai deixar aí, né, pro pessoal, tá? Tá Pro ótimo. pessoal aí, show. Eu posso deixar um link pro pessoal falar direto contigo aí, pra quem tem interesse em consultoria ou até mesmo pra sair do MEI pro ME? Com certeza, pode deixar o link sim, pode compartilhar com a galera, te atende aí, faz uma consultoria para entender o momento dele, entender o negócio, orientar da melhor forma e fazer o correto em 2026. Show de bola, show de bola.
Então é isso aí, tá? Vou deixar o link aqui, né? Eu vou deixar também o teu Instagram e o Contábil Milhas, eu passo direto pro pessoal aí. Quem é aluno, obviamente, pode me chamar, que eu faço a intermediação aí pra te jogar, né? Mas o mais Isso, importante é, cara, não dá pra gastar energia com a parte contábil. Deixa que o contador gasta energia. O deixa que cara eu que tá vou gastando gastar essa energia. energia pra organizar, não, da mãe, do tio, cara, vende, vende. Você vende e o contador resolve, né, a parte do imposto da venda. Você Exatamente. querer trabalhar pelo contador estudando 30 vídeos de YouTube ou lendo sei lá quantos livros, até Não porque o vale a cara do pena. ME ele paga um contador, ele é obrigado a pagar um contador, né? Exatamente. O e-mail Então, tem que pagar o contador. Então não adianta ele ficar perdendo tempo para tentar entender um trabalho que o contador vai fazer para ele. ele contrata o personal e fica olhando na internet como é que ele faz o treino. Exatamente. Tá? Fechou então, Exatamente. obrigado aí, tá? Fechou. Valeu. Valeu, irmão. Falou. Obrigado aí, Um bom trabalho abraço. aí. Fica com Deus. Valeu. Valeu.